Boa noite, gente. Tudo bem? Estamos aqui com mais uma live do DNA, Departamento de Dança da Lagoinha. A gente vai esperar uns minutinhos aqui para entrar a Amanda. Hoje é o dia do abraço, né? É uma pena que nós não podemos nos abraçar nesse dia. Mas a gente pode lembrar das pessoas que a gente ama, as pessoas que a gente quer abraçar, né? Seja da família, seja no trabalho, seja na escola, na faculdade. Então a gente pode estar lembrando essas pessoas, mandando mensagens, também compartilhando fotos onde a gente está abraçado com uma outra pessoa que a gente ama. Então, como hoje é o dia do abraço, deixar um abraço para vocês aí. E hoje, né, essa live especial, a gente tem intérprete de Libras aqui do lado, que daqui a pouco a gente vai se apresentar para quem não nos conhece. Quem não conhece, né, o Ministério de Dança também. Então, eu faço parte do Ministério de Dança aqui da Lagoinha, do DNA. Dança da Noiva para o Avivamento, e também eu participo do Ministério Efatá, o Ministério com Surdos da Igreja da Lagoinha. Então no Efatá eu estou há 17 anos no Efatá, mas eu já era de outro Ministério com Surdo quando eu era de outra igreja, quando eu me converti. Então lá eu comecei o trabalho com surdos, eu tinha só 16 anos de idade. E aí eu fiquei nessa igreja 19 anos. E depois de 19 anos, Deus ele me chamou para ir para Lagoinha. Então foi muito difícil para mim sair da minha igreja, porque eu já estava acostumada com a igreja, com os pastores, com as pessoas, com o ministério. Eu já tinha muitas raízes firmadas lá nessa igreja. Só que o Senhor achou por bem, né, me trazer para Lagoinha. Foi muito difícil tomar essa decisão, mas a gente tem que estar sempre aberto para aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida. Então, desde que Ele me chamou, eu comecei a orar e falei, Senhor, então se for para eu ir mesmo, que o Senhor possa falar comigo, confirmar de algumas formas na minha vida. E aí eu comecei a ter uns sonhos estranhos, pessoas começaram também a ter sonhos comigo, ter visões, e tudo assim, para eu chegar na Lagoinha. Vocês acreditam que uma vez eu sonhei que eu estava sendo puxada por um anzol, e aí, de repente, chegava numa grande barreira de águas. Então, Deus foi falando de várias formas comigo. E até eu realmente falar, nossa, eu tenho que ir mesmo. Mas foi muito difícil, porque eu já tinha um trabalho lá, já tinha muitas pessoas no ministério. E sair assim foi muito complicado. Mas a gente tem que se lembrar que quando é propósito de Deus, a gente precisa realmente acreditar que Ele tem sonhos ali para outro lugar. E aí eu saí dessa igreja, vim para Lagoinha, eu vim como obreira na época, na verdade não vim como obreira, né? Eu comecei como voluntária, mas o pastor na época já tinha me falado que eu seria obreira, né? Que esse foi o plano do Senhor mesmo. E aí, com o tempo, eu fui passando pelo processo para ser obreira, passei por algumas entrevistas e depois eu me tornei obreira. E em 2009, eu fui consagrada pastora aqui na Lagoinha e continuei no Ministério com Surdos. Então, o Ministério com Surdos é um ministério muito peculiar, onde a gente cuida dos surdos, dos familiares. A gente tem várias atividades no ministério para incluir os surdos na igreja, incluir os surdos na sociedade. Então tem muitos trabalhos bem bacanas no Efatá. E para vocês que estão assistindo aí, de repente a igreja ainda não tem o Ministério com Surdos,
É muito importante ter esse trabalho na igreja. E a dança na minha vida, ela surgiu assim, depois que eu estava já adulta. Então, mas eu tinha um grande sonho quando eu era pequena. Quando eu era criança, eu queria muito, no caso, ser bailarina. Olha ali, parece que tem que chamar ali. Então, eu queria ser bailarina, mas eu nasci, né, num lar bem simples. Só um minutinho, gente. Sim. Pra entrar, Amanda. Então, eu comecei, né, com esse sonho de ser bailarina, mas não tinha nenhuma condição de fazer aula de dança, fazer aula de balé, porque não tinha condições financeiras. Nasci num lar bem simples mesmo. Mal a gente tinha que comer em casa. Imagina pagar uma aula de balé, né? Sem chance. E o tempo foi passando, esse sonho estava dentro de mim de dançar. E depois, quando eu já estava assim, já com 32 anos de idade, já, aí surgiu a oportunidade de fazer aula de dança. Eu tinha uma fábrica de roupa na época e uma dona de uma escola de dança me procurou na fábrica e ela queria fazer camisas. E ela falou assim, aí meu marido falou com ela, meu esposo falou assim, a minha esposa tem vontade de fazer aula de dança e tal, balé. Aí me chamou, fui conversar com ela falou, nossa, vai começar uma turma de adultos que nunca fizeram balé na vida. Vamos participar? Eu falei, acho que já tô velha para isso, acho que não vai dar. E aí ela falou, não, vamos tentar, quem sabe vai dar e tudo. E eu fui na escola, fui conhecer a escola numa semana. E na outra, eu já estava lá matriculada e comecei as aulas de balé. E assim, gente, eu não sabia nada. Parecia uma criança fazendo aula, assim, pela primeira vez, já adulta. E eu comecei a fazer aula de balé e tudo. Depois de um tempo, eu entrei para aula de jazz. Fiz aula de jazz lá na escola. Depois eu fiz aula de flamenco. Amei flamenco também. E aí eu fui só fazendo mais aulas, né, de estilos diferentes. Flamenco eu me apaixonei. Ainda tenho vontade de voltar a fazer. Na verdade, eu parei porque a professora saiu da escola. Mas eu fiz flamenco e continuei. E depois de um tempo, já no EFATAR, ei Amanda, você já tá aí, né? Que bênção. Não tô te ouvindo direito. Tô dando meu testemunho aqui sobre como eu comecei a me ingressar na dança. Então, no DNA, quando começou o DNA, a Isabel Coimbra me convidou para fazer parte de uma das oficinas. E aí eu comecei e falei assim, será, né? Oi, Fiquei Nívia, tudo pensando. bem? Nessa época tinha. Ei, Amanda, agora tô te ouvindo direitinho. Tô dando meu testemunho aqui como que eu ingressei na Ok, dança. tô ouvindo. E tá ouvindo, né? Aí a gente vai se apresentar daqui a pouco. Então, gente, só para concluir agora, aí eu comecei, a gente já tinha um grupo do EFATAR, né, surdos, que já tinha um grupo que dançavam. E quando a Isabel me fez esse convite, então eu fui, aceitei e integrei, né, o nosso grupo com o DNA. E de lá para cá a gente está junto trabalhando. Mas foi bênção demais. Então agora eu vou me apresentar, depois a Fran vai se apresentar falando e eu vou interpretar a Fran. Depois a Amanda vai se apresentar e aí você fala mais um pouco, tá, Amanda? Então, gente, meu nome é Núbia. Eu uso, né, o sobrenome Águila, Núbia Águila. Eu sou membro aqui da Lagoinha já há 17 anos. Sou oficineira do DNA desde que começou o departamento de dança, né? Desde que teve essa unificação dos grupos de dança da Igreja da Lagoinha. Eu entrei através do convite da Isabel Coimbra, faço parte do departamento, amo dançar. Eu falo que eu vou morrer dançando, no sentido de que eu não quero parar nunca. Eu amo mesmo dançar, eu amo fazer aula de dança, eu amo participar desse departamento, eu amo encontrar com as meninas,
na oficina. Eu sou, no caso, pastora aqui na igreja. Minha formação, né? Eu sou formada na área de pedagogia e psicopedagogia. Eu sou intérprete de Libras há mais de 30 anos. Então, desde a minha conversão, eu já comecei a aprender língua de sinais, que na época ainda não era conhecido como língua. Então, eu sou intérprete de língua de sinais. Agora, eu vou deixar a Fran falar um pouquinho, que ela está como intérprete hoje da nossa live, e eu vou interpretar a Fran. Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Franciele, eu sou membro aqui também da Igreja da Lagoinha, participo do Ministério Estatal já há uns 6 anos. Comecei estudando aqui e até hoje eu não parei. Ah, eu sou fisioterapeuta e intérprete de Libras também. Então, é um prazer estar junto com vocês. Espero estar compartilhando com vocês também, né? Todo mundo possa aprender um pouquinho hoje sobre como é a inclusão, né? Principalmente na área da dança. É isso aí, Fran. Muito obrigada. Eu quero agradecer a Fran por estar aqui conosco. É uma honra estar com ela aqui. Ela tem me ajudado muito no ministério. E agora a gente vai ouvir um pouquinho a Amanda. Diz aí, Amanda. Amanda? Eu acho que a Amanda está com problema de me ouvir, gente. Bom, vocês estão me ouvindo bem, gente? Sem retorno aqui. Eu faço parte do DNA desde o começo, né? E tem uma parceria com a pastora Núbia. A gente cuida da célula de domingo. A gente chama o nosso grupo assim. E eu tenho formação em psicologia, trabalho especialmente com crianças, né? Na psicologia clínica. E é isso. Estou feliz de estar aqui tratando de um tema tão relevante, né? E nossa intenção hoje é contribuir mesmo com vocês, bater um papo, falar deste assunto que é importante, contar experiências maravilhosas que a gente tem, né? É, de inclusão no nosso grupo e como que Deus tem operado, né? E aí a gente vai contar um pouquinho como é que é a abordagem que o DNA usa e que tem sido bênção mesmo. Bacana, Amanda. É muito bom ter você comigo lá na oficina. A gente tem trabalhado juntas e tem dado muito certo, graças a Deus. Eu queria já começar a falar sobre inclusão, né? O que é inclusão? Como a gente trabalha aqui com inclusão no nosso departamento? A inclusão social é oferecer oportunidades iguais de acesso às pessoas. Então, no nosso contexto, né, a dança, ela é um facilitador, né, nessa inclusão, que ela inclui as pessoas e também ela ajuda a incluir essas pessoas na sociedade, na igreja, principalmente, que é a nossa área aqui. E mais que inclusão, né, eu gosto muito de falar sobre a equidade, porque é um respeito à igualdade de direitos. Então, essa inclusão, ela dá direito a todas as pessoas. A equidade, eu preciso me preocupar com essa outra pessoa, com esse outro, como que ele aprende, como que ele faz, né? Como que, igual a questão da dança, como que o surdo dança, como que ele entende essa questão da dança, como incluí-los na dança. Então, o DNA, hoje a gente participa muito, né, do projeto da dança experimental. Essa dança é uma dança que inclui as pessoas, qualquer tipo de pessoas. Como no início aqui eu até falei sobre o meu testemunho, de como eu comecei na dança, eu já tinha 32 anos de idade. Então, também a dança, ela me incluiu, porque, na verdade,
os balés, né, as escolas, elas só davam aula para crianças. Então, como eu não tive oportunidade quando era criança, como que eu iria entrar já adulta? Então, graças a Deus, né, o mundo se abriu para isso e as escolas também. Então, hoje não existe mais esse tabu de só criança que aprende, que tem essa liberdade em aprender, mas também qualquer pessoa pode aprender. Então, eu comecei a aprender com 32 anos e como eu já trabalho com surdos, já sou intérprete também na igreja, eu sempre estava no departamento de surdos. Então, os surdos é a área que eu tenho mais, no caso, especificidade, né? Eu tenho, no caso, como eu trabalho sempre com eles, então para mim é mais fácil. Mas eu tenho contato com outras pessoas com outros tipos de deficiências também. Então a gente precisa preocupar com essa inclusão do outro, né? Eu queria deixar para vocês aqui uma estatísticas de quantas pessoas, né, que nós temos com pessoas com deficiências. No caso aqui, eu fiz uma pesquisa. É o seguinte, estou procurando aqui as minhas anotações. Então, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, o IBGE, o último censo foi feito em 2010. Temos os seguintes resultados das pessoas com deficiência. Mais de 45 milhões no Brasil, 19 milhões em Minas, 6 milhões em BH. É um número bem grande, né, Amanda? O número de pessoas com deficiências. E tem vários tipos de deficiências. Então, tem deficiências na área física, tem deficiência também em outras áreas. Então, na área física, por exemplo, a gente tem vários tipos aqui. Pessoas que têm problemas com mobilidade reduzida. Também na área sensorial. A área sensorial, por exemplo, é a surdez. Porque a surdez ela não é uma deficiência física, ela é uma deficiência sensorial. E também nós temos deficiência na área cognitiva e emocional ou de conduta. Então, essas áreas, né, nós temos essas áreas de deficiência, com pessoas com deficiência. Então, a gente tem que ter esse olhar para o outro de forma a incluí-lo. Mas como? Então, a gente precisa saber qual é a necessidade dessa pessoa que tem algum tipo de deficiência. O que ela precisa para ser incluída nesse meio que nesse ambiente que a gente vive. Então, se for um surdo, eu preciso ter alguém que saiba a língua de sinais, por exemplo, né? Pessoas, no caso, que têm deficiência na visão, a pessoa cega ou de baixa visão, eu tenho que saber como me comportar com essa pessoa, eu tenho que saber como interagir, como que eu vou lidar com essa pessoa com essa deficiência, como que ela vai, no caso, dançar, como que ela vai interagir com o outro que vê, né? Como que vai ser isso? A pessoa que tem síndrome de Down, por exemplo, a pessoa que tem, vamos supor, uma pessoa que não tem os dois braços, como que ela vai dançar? Como que ela vai, se ela não tem as pernas? Então, assim, a dança, ela é inerente a tudo isso. Então, porque eu posso movimentar o meu corpo com os membros que eu tenho em mim. Então, ela não depende que eu tenha um corpo, entre aspas, perfeito. Então, esse ser nessa pessoa, a gente precisa incluí-la, a gente precisa abraçá-la, né? E isso precisa de quê? A gente precisa ser cada vez mais humano com isso. E os surdos, nós temos surdos na nossa oficina, então eles foram muito bem aceitos. Inclusive, a gente tem uma pergunta que foi feita, eu já até respondi, teve uma pessoa que deixou uma pergunta lá na caixinha de pergunta do story. Então, essa pessoa perguntou assim: como funciona a inclusão de surdos na dança? Como as pessoas veem essa inclusão?
Essa, eu deixei a resposta já prontinha aqui. Aqui na Lagoinha, eles são inseridos através do DNA, o departamento de dança daqui da igreja. Eles passam pelos mesmos processos do ouvinte. Ou seja, eles têm, no caso, uma audição, depois tem a linha de ensino e tem a entrevista. E depois da entrevista, eles são, no caso, incluídos numa célula de dança. Então, eles fazem os mesmos processos que a pessoa que ouve. A gente chama de ouvinte aquele que ouve, surdo aquele que não ouve. Apesar de que tem surdos que têm vários graus no caso de deficiência auditiva, tá? Então, as pessoas geralmente nem percebem que elas são surdas. Então, quando os surdos dançam conosco, as pessoas não percebem que tem surdos no nosso meio. Não percebem. Porque não dá para perceber. E as pessoas têm aceito, né, têm visto isso de uma forma muito positiva, têm aceitado os surdos muito positivamente. Aí vou deixar a Amanda falar um pouquinho também, né, Amanda? Você pode falar aí enquanto faz parte da oficina, tem pessoas lá. Você pode falar mais um pouquinho sobre isso também. A Amanda, ela está tendo dificuldade em ouvir aqui. Estou avisando para ela que tá ok, porque ela está tendo dificuldade. Nós temos vivido experiências muito legais com os surdos e tá um pouquinho atrasado, gente, para eu ouvir. Mas nós trabalhamos com uma metodologia, a dança experimental, né? E na dança experimental, todos podem dançar, sabe? É uma dança que é uma metodologia que já é inclusiva. Nas oficinas, a gente tem como embasamento a dança experimental, porque ela trabalha com movimentos naturais mesmo, com movimentos do cotidiano, como andar, correr, saltar, pular, girar. E a gente estuda esses movimentos e transforma em dança. Então, não é uma técnica fechada. Ela pode ter alguma vivência de aula, de formação em dança, como também não. Pré-requisito, a dança experimental, ela é inclusiva, ela inclui todos, né? E a partir dos exercícios que a gente vai fazendo, a gente tem uma oficina em comum para todos os membros do DNA, a partir dos nossos experimentos, do que a gente vai estudando, cada um cria o seu ritmo interno, a sua própria dança, né? Não tem esse conceito do certo, errado, não é baseada em um estilo apenas, né? Então, esse método tem dado muito certo, porque ele abrange a todos. O DNA é muito misto, né? Tem pessoas com várias vivências, certo? E a dança experimental, ela, cada um contribui e é um método que tem funcionado muito bem com a gente, né? E como é lindo dançar junto com os surdos, né? A minha experiência mais próxima de inclusão na dança e a gente não depende de uma música para poder dançar. Cada um tem o seu ritmo interno. Eles percebem muito por vibrações, a gente aprende muito sobre eles. E a inclusão, tanto para quem é incluso, quanto para a família, sabe? É muito bom para a família também, quando ela percebe que o seu membro, né, que tem alguma deficiência,
é incluso em algum grupo, é incluído, sabe? Efetivamente, é bom para a família mesmo, emocionalmente falando, e para quem é incluso também. E nós temos essa prática da inclusão no nosso grupo, né? No DNA. Então, é, o método da dança experimental tem funcionado muito bem com a gente, sabe? Muito bem mesmo, e tem sido assim experiências maravilhosas que a gente tem, cada oficina, cada ensaio, nós aprendemos muito com eles. É uma troca de experiências, sabe? E é um projeto mesmo assim que vem do coração de Deus, incluir, né? A palavra do Senhor diz que Deus não faz acepção de pessoas, não tem filhos preferidos. E é uma bênção. Tem uma pergunta, a gente vai reservar um tempinho para perguntas, mas tem uma pergunta que já foi feita, se tem que pagar, como que é a inscrição. Não tem que pagar, né? A gente tem todo um processo, a Núbia explicou no começo, é, temos um processo, audição, depois a pessoa passa por um curso que o Ministério de Louvor e Artes oferece, que é a linha de ensino, são membros da Igreja Batista da Lagoinha, porque a gente é vinculado à Igreja, né, Batista da Lagoinha Matriz, e temos um cuidado, sabe? Então, nós estamos debaixo de uma liderança, que é a liderança do Ministério de Louvor e Artes da Igreja Batista da Lagoinha. Então, o primeiro requisito é ser membro mesmo da igreja, mas não é algo que visa lucro, não tem nada, não. É um trabalho mesmo que os líderes oferecem voluntariamente, né? É pelo reino. Meu áudio está um pouquinho atrasado, meu vídeo, uns 5 segundos, gente. E aí, eu vou passar de novo a palavra para a Núbia. Ok, isso mesmo, Amanda. A gente até pediu para o pessoal da nossa oficina que está online, a gente até pediu para falar alguma coisa, como está sendo a experiência. Hoje nós temos 2 surdos na nossa oficina, mas teve um tempo que tinha mais surdos. Oi? Então, eles gostam muito de participar. E eu vejo como que nós podemos também exercer os nossos ministérios. Então, nós temos uma base bíblica do DNA, que está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11 a 13, onde vai falar dos 5 ministérios. Os ministérios são, né, o apóstolo, o profeta, o evangelista, pastores e mestres. Então, nós podemos, através da dança, sermos pastores, apóstolos, mestres, profetas, porque a pessoa, né, o profeta que dança, evangelista que dança. E uma coisa que eu acho bem interessante, que a dança ela é uma linguagem corporal, é aquele corpo que dança, as pessoas que olham aquele corpo que dança, então tem significados. E eu analiso muito, faço uma analogia muito com a língua de sinais, a Libras, que ela é uma língua espacial visual. Então, ao mesmo tempo que ela é uma língua, ela também é uma linguagem, porque ela é muito expressiva, ela precisa de expressões para dar significado. Porque não adianta nada eu fazer um gesto sem passar emoções, sem passar expressões. E isso é muito importante. E também lembrando que lá no Salmo 150 fala que todo ser que respira louva ao Senhor. Então, qualquer pessoa, ela pode louvar o Senhor através da dança. Tem também a questão dos idosos. A gente vê tantas danças feitas por eles, lindas, maravilhosas. Então, essa dança que inclui, essa perspectiva que nós colocamos aí até o nosso tema, a dança, ela inclui as pessoas, independente de sexo, independente de idade, de cor, né? Se tem deficiência, se não tem deficiência. Então, a dança ela é muito importante na vida do ser humano, porque ela inclui as pessoas. E também ela é uma terapia. Eu, às vezes,
pergunto para as pessoas, né, principalmente os surdos também, eu falo o que você acha da dança, o que você sente. Eles falam, eu sinto uma liberdade, eu sinto que eu consigo me expressar através da dança. E é verdade. Para mim também a dança eu tenho também como uma terapia, é algo que me faz feliz, é algo que me desestressa quando eu tô assim meio estressada. Eu gosto de fazer aula de dança, gosto da oficina de dança. E também é muito importante essa parte, né, Amanda, da técnica, né? De fazermos aula, não só participarmos das oficinas da igreja. Nós temos a nossa igreja Fábrica de Artes, onde tem aulas de dança, vários estilos diferentes, aulas maravilhosas, um preço bem acessível. E você pode também, você que é daqui, de Belo Horizonte, né, ou de municípios da Grande BH, você pode participar da Fábrica de Arte assim que terminar esse isolamento social. As aulas vão voltar. Inclusive, eu faço parte lá, eu também faço aula de dança, porque não é só, eu vou dançar no ministério da igreja, ótimo, né? A gente tem aquele encontro semanal e tal, onde a gente ora, faz nossa célula, onde a gente faz nossa aula, mas também é importante a técnica, é importante a gente fazer aulas. E as pessoas com deficiência também são capazes de aprender. Na verdade, a metodologia difere de deficiência para deficiência, mas elas também são capazes de aprender, de ter técnica na dança que elas em casa fazem. Então, isso é muito importante também. Lembrar, né, que nós temos que também fazer aula, que é importante para o nosso corpo também. Tem mais alguma pergunta, Amanda, para responder? O pessoal mandou. Nosso áudio está um pouquinho atrasado. Amanda, quer falar mais alguma coisa? Nosso roteiro, a gente fez um roteiro, gente. Eu sou meia organizada, a Amanda também. Então, Perguntaram o nome da intérprete linda, que esqueceram. Franciele. ela vai apresentar de novo, porque ela apresentou no início. Fala aí, Fran, de novo. A Fran, ela vai se apresentar e eu vou interpretá-la. Pode falar. Olá, gente. Obrigada pelo linda. Meu nome é Franciele. Fran, para todo mundo. Como eu tinha dito, né, anteriormente, eu sou fisioterapeuta, também trabalho bem com inclusão aí. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Sou DEFATÁ tem 6 anos, vai fazer 7 já. Comecei estudando Libras no EFATÁ e estou até hoje. E é isso. Pronto. A Fran já se apresentou de novo. Ela é linda mesmo, gente. Muito linda. Isso aí. Tem razão. Tem mais alguma pergunta? Enquanto isso, então, eu vou falar um pouquinho sobre a deficiência, né? Na verdade, eu queria deixar uma pergunta, tipo assim, pluralidade ou deficiência? Para vocês pensarem. Porque a pluralidade é diversidade, condição que existe em grande quantidade, fato de não ser único, de ser diverso ou diferente. Então, como a gente está falando aqui de inclusão, de pessoas que têm vários tipos de deficiências, então essa inclusão ela tem que ser vista como uma pluralidade. A deficiência tem que ser vista como pluralidade, no caso de diversidade. As pessoas são diferentes umas das outras, né? Tendo deficiência ou não, nós somos muito diferentes. Então, essa pluralidade, né, faz parte do pressuposto que ninguém é igual a ninguém, somos seres únicos, Deus nos criou individualmente. E as nossas diferenças deveriam nos atrair, né? Porque hoje também existe muita questão do preconceito, né? As pessoas, às vezes, têm medo de chegar perto desse outro que é diferente de mim.
mas a gente precisa aprender a se relacionar com esse outro. As pessoas com deficiências, elas são pessoas que ficam muito isoladas do contexto social. Às vezes também elas são isoladas até do contexto familiar. E nós, como igreja, né, como corpo de Cristo, nós precisamos atrair essas pessoas, incluí-las na igreja, incluí-las no departamento de dança, incluí-las como pessoas únicas, como pessoas diferentes, como todos nós somos diferentes. Nós não devemos ter medo de ter contato com essas pessoas. Como que eu vou chegar? Lá no Efatá, por exemplo, nós temos também tem os surdos que também é cego. Então, assim, no início foi muito complicado. Tem um que usa a Libras tátil, que a gente tem que pegar na mão dele e sinalizar. Então, assim, é bem complicado, mas essa pessoa merece ser incluída também. Então, essa pessoa, assim, que se sente tão excluída, acaba que ela tem uma baixa autoestima, ela é uma pessoa que se sente muito sozinha. Então, quando você vê alguém na sua igreja que tem algum tipo de deficiência, não a exclui, né? Não tenha medo de fazer contato, você precisa aproximar, você precisa chamá-la para dançar com você, para experimentar um pouquinho da dança, dos movimentos. Faça isso, porque ela vai ficar muito feliz. Então, a gente precisa pensar nessa inclusão de maneira geral, de todas as pessoas que são diferentes de nós, e incluí-las. Como a Amanda falou da dança experimental, ela é uma dança que inclui, né? Vou passar a palavra para a Amanda, porque ela não está um pouquinho atrasada. A Amanda falou aqui, gente, que ela tá um pouco atrasado o áudio. Mas, enfim. Amanda, você quer falar alguma coisa? Quer acrescentar aí? Depender de tecnologia é complicado. É isso mesmo, pessoal. A gente reservou para perguntas agora, mas temos mais comentários, né? Aí algumas perguntas eu consegui ir respondendo por texto. Perguntaram se a live vai ficar salva, vai ficar. E eu queria destacar um comentário da Andy, aqui. Ela disse, né, que a multiforme graça de Deus, ela é manifesta em cada um de nós, conforme o seu poder que em nós opera. Nós somos partículas de Deus. E Deus, ele tem a graça do Senhor, formas mesmo, né? E ela pode se manifestar através de nós. E plena certeza que ela pode ser manifestada através da dança. E a gente tem tido experiências maravilhosas, sabe? De inclusão e tudo. E aí, se alguém tiver alguma pergunta, o momento é agora, porque, né, o nosso tempo já está avançando, gente. Perdoa porque está um pouquinho atrasado aqui a conexão, meu áudio. O vídeo está indo, mas o áudio não. Mas é, é isso. Então, gente, esse comentário da Andy, né, é muito importante, lindo, né? Então, assim, Deus, ele age através de nós, ele realmente tem um pedacinho dele em cada um de nós. Nós somos seres, né, especiais para Deus, foi ele que nos criou. Na fábrica de arte também, nós temos alunas com síndrome de Down na fábrica de arte. Inclusive, uma chama Débora e a outra eu esqueci o nome. Ajuda a lembrar aí, Keila. Manda para mim o nome, por favor. Inclusive, a mãe da Débora eu a conheci há alguns anos atrás. E
elas dançaram no Efatá. A gente fez uma ação social lá na praça da Lagoinha e eu as convidei para dançar. E foi maravilhoso, foi muito legal mesmo. O pessoal amou. E então a Fábrica de Arte é uma escola que ela inclui, né? Tem vários tipos de aulas lá, no caso, além da dança, tem instrumentos, tem canto. E você pode ser essa pessoa para vir fazer aula conosco aqui na Fábrica de Arte. Então, a síndrome de Down, o que eu falo, gente? Como assim? As eficiências, né, são diferentes umas das outras. Nós precisamos estudar um pouquinho sobre elas. Então, mesmo que você não é expert numa área, é muito importante você estudar. Então, se tem um síndrome de Down, você precisa saber como você vai lidar com essa pessoa, né? Se tem uma pessoa que ela é cega, como que você vai lidar com ela? Como que você vai ensinar para essa pessoa? Então, a gente precisa estudar, a gente precisa saber qual a metodologia que eu vou usar com essa pessoa, porque é diferente. Então, se eu tenho um estudo e um ouvinte, a metodologia é diferente. Então, a gente precisa correr atrás, estudar e fazer adaptações necessárias para que a gente possa incluir essas pessoas. É muito importante isso. Então, não tenha medo de fazer contato, não tenha medo de dançar com essa pessoa. Às vezes, quando as meninas vão dançar com alguém que no caso tem alguma deficiência, tem medo, né? Ai, como que eu vou fazer? Então, ela precisa interagir, ela precisa fazer parte. E também lá na igreja, na fábrica de arte, também tem pessoas que têm autismo. Então, como que eu vou lidar com essa pessoa que ele tem autismo, né? Então, são pessoas completamente centradas, pessoas que precisam de ter rotina, pessoas altamente inteligentes, e só que elas têm um comportamento um pouco diferente. Então, como que eu vou lidar com essa pessoa que tem, né, o autismo, que tem essa síndrome? Então, tem vários tipos de síndromes. E às vezes a gente vê uma pessoa e tem dificuldade em, em ter essa comunicação com ela. É importante a gente também saber, de repente ela tem alguma síndrome, ela tem algum problema, e a gente não sabe. Então a gente precisa conversar, precisa interagir com essa pessoa para a gente saber como a gente vai lidar com ela. Isso é muito importante, né? Então, pessoal, a gente aqui no DNA, através do nosso Instagram, nós temos toda sexta-feira, nós temos lives com temas muito importantes sobre várias áreas, né, na dança, de inclusão. Hoje foi inclusão, mas né, já tiveram outras lives também. E toda sexta-feira você precisa ficar bem ligadinho aqui, porque sempre tem uma live para você aprender um pouco, interagir conosco. E você que, no caso, tem um sonho de dançar, tem vontade de dançar, às vezes você acha que você não é capaz, talvez você ache que você é muito velho para isso. Então, nos procure a Fábrica de Arte, procure o Ministério de Dança aqui na Lagoinha, e nós vamos te ajudar, né, a alcançar o seu sonho. Porque sonho é muito importante e é importante também a gente correr atrás dos sonhos. E muitas vezes Deus coloca na nossa frente, no nosso caminho, e nós achamos que nós não temos capacidade. Então, se você sonha com alguma coisa grande, você precisa acreditar que é possível você conseguir aprender e você conseguir sonhar aquele sonho. Então, você precisa a dança, independente de idade, como nós já falamos aqui, independente, né, do sexo, homem, mulher, criança, nós temos também o DNA Kids na igreja. Então, se você tem a sua criança aí que gosta de dançar, e você já percebeu isso, então nos procure, fale conosco, procure o nosso departamento aqui. Nós temos também, né, o DNA Kids aqui na Lagoinha. E o seu filho, né, seu sobrinho, seu primo, seu amigo, a criança é muito bem-vinda aqui também. Amanda, você quer concluir alguma coisa? Estou falando aqui. Seu áudio está um pouquinho atrasado.
A gente já tá com 45 minutos de live já, né? Daqui a pouco a gente tá terminando. Eu queria falar um pouquinho aqui, gente. Amanda, você vai falar alguma coisa? Amanda? Bom, é isso mesmo, gente. Como a Abel comentou, todos podem dançar, né? É só dar o primeiro passo. A dança, ela, sabe, ela gera saúde. Participar de aulas de dança, de oficinas, é muito importante. Todos podem dançar, todos podem se movimentar, né? A gente tem várias formas de expressar. A dança é uma linguagem e as recomendações, né? No consultório de psicologia para ajudar em alguns processos. E a dança está entre os principais, sabe? De indicações. Para pessoas com deficiência, com algum transtorno mesmo, psicomotor, atividade de dança, ela gera saúde emocional, saúde física, né? Maior conceito de si mesmo, consciência corporal, ajuda na autoestima, sabe? E a dança inclui, sabe? A dança é inclusiva, ajuda na socialização, que é uma necessidade que a gente tem como ser humano, né? E como a Abel comentou aí também, um dos princípios do DNA é a inclusão. A gente não tem o objetivo de excluir ninguém, sabe? É, se a pessoa estiver disposta mesmo a participar, né, de todos os processos de organização, né, interna, mas se tiver um coração disponível, nós vamos trabalhando, considerando o tempo de cada um, considerando as particularidades, né? E somos um corpo, o corpo de Cristo. Então, nós temos sim muitas ações que incentivam a inclusão e ainda estamos no caminho de aprender mais, né? E é importante mesmo. Alguém comentou que é importante a questão de realmente, né? Usar empatia, entrar um pouquinho no mundo do outro, conhecer para compreendê-los melhor, para conviver melhor, é muito importante, né? E então é isso, a Núbia anunciou também as próximas lives, estejam com a gente, do bênção, tem sido momentos de crescimento, de troca de testemunhos, de troca de experiências, toda sexta-feira, às 20 horas, né? Às horas aqui marcado, e tem sido tão precioso, né? Estar com vocês, trocar experiência e de alguma forma somar, né? Ser bênção na vida de vocês, na vida do grupo de vocês, né? E eu queria agradecer a parceria aí. Estou com atraso de áudio, mas tem pessoas ajudando. A gente trabalha como um corpo, né? Obrigada quem está me dando retorno aí. Olha, agora é hora de Fran, que se dispôs, né, para fazer essa interpretação e deixar mais rica ainda. Obrigada a todo mundo que participou, né? Ana Carolina, que está comentando, ela faz parte da nossa célula. E tem um relato dela que eu anotei aqui. Ela disse assim, que faz parte do DNA e ela está enchendo, que é unção mesmo. Mesmo que ela não ouça, mas o Espírito Santo é perfeito. E ele é perfeito, né? O nosso Deus, ele fala de várias formas, né? E como é lindo ter Ana com a gente. Obrigada pela participação, Ana. E é o Senhor mesmo que trabalha, né? Em nós, através de nós, para a glória do nome dele. Então, eu queria mesmo me despedir agradecendo todo mundo.
Espero que vocês estejam me ouvindo bem, porque eu estou sem retorno de áudio aqui, mas foi muito bom, sabe, estar com vocês, estar com a Núbia. Bom demais, gente. Muito obrigada. Palavra sua, Núbia, para a gente se despedir. Tá? Eu achei interessante a Ana Carolina ter falado isso, porque algumas pessoas têm essa dúvida, né? Como que o surdo dança se ele não ouve? Primeiro que a dança ela é inerente à música. Eu posso dançar sem música. Então, a dança, o surdo pode dançar sem música, sem ouvir, não tem problema nenhum, né? E ela falou aí do espírito, né? Porque o surdo, ele tem no caso, uma deficiência no ouvido, mas o espírito dele não é deficiente, não tem nenhuma deficiência. E o Espírito de Deus, ele é perfeito e é ele que comunica com o nosso espírito. Então, a comunicação é perfeita. É muito lindo quando eu lembro disso, sabe? Porque eu fico muito feliz de ter os surdos conosco. E para aproveitar esse finalzinho, eu pensei de ensinar alguns sinais para vocês. Vocês podem usar até na sua dança. Então, tem alguns sinais aqui que a gente pode usar na dança, em Libras. Nós vamos ensinar para vocês agora, tá bom? Então, tem um sinal aqui que é de adoração. Adoração, vou fazer junto com a Fran aqui, ó. Então, a gente pode ampliar esse movimento dependendo do seu espaço. Se eu fizer aqui, ó, eu tampo a Fran, né? Mas, dependendo do meu espaço, eu posso abrir meus braços e fazer o sinal de adoração. Vai depender do seu espaço. Pode fazer pequenininho, pode fazer grande, tá? O sinal de orar. Orar. A gente faz assim, a gente fecha o olho para indicar que a gente está orando. O sinal de Jesus é um sinal universal. Faz aí para Jesus. Então, você pode colocar aí o sinal de Jesus na sua dança. Deus, né? É a letra D. Para quem nunca fez, tá vendo? Você vê o D aqui, ó. E você sobe um pouquinho a mão. Esse é o sinal de Deus. Deus. Então, a gente pode ensinar umas frases, né, Fran? Vamos colocar aqui, por exemplo, Deus te abençoe. Deus abençoe. Então, a bênção, ela vem aqui, ó. Você fecha a mão e você vai abrindo, balançando os dedinhos, ó. E aí você faz na direção da pessoa. Então, por exemplo, eu posso abençoar a Fran. Me abençoa aí, Fran. Tá vendo? Eu abençoo a Fran e ela me abençoa. Então, eu posso falar para você que nos assiste aí nessa noite que Deus a abençoa. Isso. E aí também a gente pode falar que Jesus ama. O que você acha? Então, Jesus te ama. Então, a gente fala só Jesus ama você. Tá vendo? Então, vamos fazer juntos aqui, Fran. Jesus ama você. Algo importante na dança e na Libras é a expressão facial. Se eu falar assim, com essa cara aqui, olha. Jesus ama você, eu não estou falando que Jesus ama de verdade. Eu preciso expressar, né? Que Jesus ama. Então, eu tenho que falar aqui, ó, Jesus ama. Vou tirar até meu óculos aqui, que agora eu não preciso me ver ali, porque de longe é a negação. Então, eu posso expressar esse amor. Então, a expressão, ela conta muito na língua de sinais e também na dança. Se você dançar com a perna aqui, mas não tiver nenhuma expressão, né? Nenhuma... Aí também não adianta, né, gente? Então, é importante. Então, nosso tempo está quase acabando aqui. Então, a gente ensinou Jesus ama você. Devagar, Fran. Jesus ama você, que nos assiste aí. E Deus te abençoe. Deus abençoe. E a adoração, adoramos. Ah, vamos fazer o rei, que é fácil, fácil, fácil. O rei, a mão é assim, ó. Faz assim. Essa configuração de mão que a gente chama, e você vai colocar na cabeça, ó, em cima da cabeça. Dá pra ver? Então, nós vamos falar que adoramos o Rei Jesus. Ok? Então, adoramos o Rei Jesus. E amém? Ó, fecha uma mão assim e a outra você encosta uma na outra. Isso aqui é amém. Amém?
Então, boa noite para vocês. Que Deus dê para vocês uma noite de descanso, de paz, de tranquilidade. E você aí, não esqueçam, hein? Vem dançar com a gente, vem fazer aula na Fábrica de Artes, vem participar do Ministério de Dança, ou na Lagoinha, ou na sua igreja. Se Deus te chamou, obedeça o seu chamado, tá bom? É muito importante você obedecer o chamado que Deus tem para você. Fique com Deus, fique na paz. Na paz. Sinal de paz, né? O P, esse aqui é o formato do P. Isso, Fran, faz aí. E aí você faz um Z. Desenha um Z no ar. A Fran é canhota. Você pode fazer uma coisa interessante. Você pode fazer tanto com a mão direita ou com a mão esquerda. Então, gente, nós vamos ficando por aqui. Até a próxima sexta-feira. Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.